Olá, o meu nome é Guilherme Fonseca e isto é Má Ideia. Comigo esta semana tenho a pessoa cujo Má Ideia, este podcast que vocês estão a ouvir, foi o podcast mais ouvido no seu Spotify. É verdade, não esperavas. Pá, não esperava, sendo que menti, fico sempre com medo, mas... Não, mas vou explicar porque é que não tens de ter medo. É que eu no Spotify não ouço nada que seja para trabalhar. Ou seja, ouço música quase só e pelos vistos do teu podcast. Ok. Todos os outros podcasts que eu eventualmente ouço à procura de qualquer coisa extremamente desagradável, ouço assim à antiga, que é no Apple Podcasts. Eu sou um bocado old school. O Apple Podcasts é antigo, então de repente eu sou um avô aqui, porque eu só ouço podcasts ali. Pronto, é onde eu ouço também todos e não sei porque o teu ouvi no Spotify. Também descobri agora, fiquei surpreendida com esse dado. Ok, boa. Mas ouço sempre e é um bocado ansiogénico para mim, que causa-me ansiedade porque tu estás nesta contagem decrescente e sinto que tu estás muito à frente, estás sempre muito bem e é uma contagem que bate mais ou menos com a minha, não é? Que também tenho um espetáculo para o ano. E então eu ouço, gosto muito, mas ao mesmo tempo enerva-me um pouco. Parece assim o melhor aluno. Ele já fez, ele já tem este resumo, eu sou o aluno da primeira fila, sim, não é? Sim, eu estou lá atrás e merda. É engraçado que ele leva uma maçã para a professora, claro. Eu fiz os trabalhos em adiantado no verão. Exatamente. E tu estás dizendo, isto é quando? Quando é que é o teste? Neste momento, já que nós temos mais ou menos o sol apontado para a mesma altura, neste momento tu dirias que tens quanto preparado, em porcentagem? Quanto do teu sol está preparado? Eu diria que tenho já coisa a mais, que é sempre o meu problema. Pois, não é? Isso é outra coisa que eu quero falar contigo. Certo, e portanto diria que se calhar 60%. 60%? Sim, ou seja, é uma estrutura um bocadinho diferente, não é? Sem querer contar aqui muito do que é, mas não é assim stand-up puro e duro, não é? Também vai haver vídeo, etc. E portanto eu tenho o princípio, meio e fim, eu tenho tudo. Ou seja, a estrutura narrativa do que vai acontecer, como é que conta aquela história e como é que acaba. Depois falta preencher alguns espaços lá no meio. Sim, há uma coisa que me surpreendeu, porque tu, e é outra coisa que eu gostava de falar contigo, que é a maneira como tu vais testar as coisas que vais dizer, o que é que testas, o que é que não testas, mas eu vi-te em Alcobaça, no Festival do Humor em Alcobaça, e tu fizeste parte do texto que vais fazer no teu espetáculo. E o que me surpreendeu não foi, ter graça ou estares em palco ou aquilo estar a funcionar, foi aquilo não tem, como é que eu digo isto sem estragar, porque eu não quero estragar o espetáculo às pessoas, mas tu colaste diretamente o espetáculo com o que te aconteceu com os Anjos em tribunal, mas a meia hora, 40 minutos que eu vi, não tem nada a ver com os Anjos. Sendo que essa meia hora, 40 minutos, era suposto ser em 5 minutos. Ou seja, dali eu só posso tirar 5 minutos. Porque a minha ideia é essa, é construir aquela história, obviamente baseada na história do processo, e porque de facto foi um processo que se tornou, já era cómica à partida, mas depois tornou-se mais cómica ainda do que eu podia imaginar. Foi assim uma espécie de ofrenda dos deuses, não é? Isto é bom demais, as advogadas, tudo. Sim, a cada coisa que se dizia em tribunal é de género, vou ter que falar disto. certo, ou seja, aquilo foi num crescendo de absurdo que tornou quase impossível não fazer um espetáculo sobre aquilo. Mas também não queria que fosse só aquilo, porque às tantas também é único, e vou falar disso lá também, é o único tema, monopolizou a minha vida, é a única coisa de que me falam em qualquer sítio onde eu vá, é sempre aqueles dois irmãos, é como se já fossem da minha família também. Então a minha ideia teus manos, eu vou passar a dizer assim, os teus manos. E então a minha ideia foi contar a história, lá está, por isso é que eu digo que tenho a sequência de contar como é que soube do processo, até como é que foi chegar a tribunal, tudo isso, mas pelo meio fazer uma espécie de parênteses, portanto aquilo que tu viste era suposto ser um parênteses, claro que ali levei texto mais precisamente para perceber quais é que funcionavam ou não, e quais é que valia a pena manter. Uma espécie de parênteses, ou seja, vai haver pequenas pontes que se relacionam de alguma maneira com o tema que está a ser falado, e são pontos para coisas minhas, coisas da minha vida que não estão diretamente relacionadas. Esse texto que tu viste era sobre os meus filhos, portanto há uma parte em que vou falar dos meus filhos a propósito de uma... Ou seja, é como se algumas partes daquele processo fizessem essa ligação para outras coisas, esses tais parênteses. Pois é engraçado isso, porque para o Amigável e para o meu stand-up no geral, eu trabalho vou acumulando beats de stand-up, ou seja, lembro de uma coisa qualquer, tipo, era engraçado este tema, e então vou explorar este tema e vou escrever à volta deste tema, e depois vou colando peças de puzzle e no final penso, ok, o que é que pode ser a espinha dorsal disto, o tema, o cartaz, o nome, etc. No teu caso é completamente diferente, porque eu acho que é o contrário, se calhar, não é? Pois, tu tens o tema e vais preenchendo com partes de texto pelo meio. No fundo eu tenho o tema que é uma história, por um lado, que as pessoas já conhecem, ou seja, tenho que trazer qualquer coisa de novo, porque para já se fizeram 500 mil piadas sobre o assunto, pois, e eu claro. percebo, porque era muito tentador e eu até tive aquele esforço de que aquilo fosse à porta fechada, não era por simpatia, era só porque eu não queria que as pessoas soubessem logo. Nós sabemos que no humor a surpresa é o que funciona melhor. Sim, e, portanto... foi muito engraçado os advogados dizer, mas o que é que tenho para esconder? Porquê é que era a porta fechada? E tu a pensar, é o texto, eu não quero que me estraguem o texto. Era só para não saberem já do acne, não sei o que, eu estava a guardar isso para mais tarde. E pronto, aí dificultaram-me um pouco o trabalho, porque agora todas as piadas que já foram feitas tenho que evitar repeti-las, não é? E no fundo estou a contar uma história que as pessoas sabem mais ou menos como foi. Tenho que trazer pormenores novos e também a minha perspectiva
perspectiva, não é? Porque, na verdade, depois não falei disso. É a minha perspectiva a observar aquilo tudo e coisas que se foram passando. E eu achei que para não ser monótono e não ser só aquele tema, tinha interesse também falar de outras coisas, e então eu tentei encaixá-las ali em sítios em que eu acho que faça algum sentido, para não ser, olha, estamos a falar disto e agora o que é que acham do circo, não é? Não sei, estamos a falar destes palhaços, já repararam o que é que acham nos aviões? do circo? Sim, sim. Não é isso, são coisas que se relacionam com aquelas, e também para ser, esta ideia do inseto próprio, não é? Esta coisa de falares em tribunal, é também para aquilo, não é uma coisa para os acusar a eles de nada, é também mais até para me acusar a mim, na perspectiva de nós todos sermos ridículos e patéticos e fazermos coisas más. Esse texto que viste tem muito a ver com ser uma péssima mãe e podia ser criminalizada por isso, quase. E é também pôr-me a mim em xeque, não é? Que eu acho que foi a coisa que eles tiveram sempre dificuldade em fazer, não é? Verem-se como eventualmente ridículos em algum momento da sua vida. E então eu quero fazer esse exercício comigo também. Portanto, as pessoas que comentaram o lançamento do espetáculo, algumas diziam, já chega de bater no ceguinho, aquela ideia de mas bater uma pessoa que já está no chão. Já não acho que eles estejam no chão, e ainda bem. De todo. Até são anjos, não é? Estão muito longe disso. Pairam sobre as nossas cabeças. E depois não é um exercício, ou seja, não é uma coisa vingativa, tipo, agora fizeram isto e agora vamos gozar ainda mais. Vamos gozar porque é gozável só e porque toda a gente viu que houve imenso assunto que à partida dá muita vontade de rir, e depois fazer esse exercício comigo também das coisas ridículas, patéticas, más, criticáveis que eu tenho. Claro. Eu por acaso queria te perguntar se em algum ponto da preparação para o teu espetáculo, se tu vais passar o texto por advogados, no sentido de como já saíste de um processo, é outra vez o tema, são eles, apesar de não ser especificamente sobre eles, é sobre o que tu viveste por causa deles. Se há algum lado de ti que pensa, se calhar eu vou passar isto pela minha advogada. Não, eu perguntei antes, ou seja, isto é possível até porque durante um tempo tivemos a dúvida, não se sabia quando é que saía a sentença, ou seja, podia ser naquela altura como podia ser passado 2 anos, não é? Sim, se calhar o Sócrates tem um espetáculo de 2 horas pronto e nunca mais pode, não é? Nunca mais pode. Eu aí sinto a dor dele. E então, como tínhamos essa dúvida, acautelei essa parte. Imagina, se não sai a sentença, podemos lançar na mesma, já tinha as salas marcadas, claro. Não é? Felizmente os timings acabaram todos por correr bem, mas perguntei e de facto não há ali nada. É mais uma vez o mesmo que aconteceu aqui, não vai haver difamação, não vai haver nada disso, vão ser opiniões, piadas, como queremos chamar, não é? Tudo altamente subjetivo, e não vou estar a acusá-los de nada, nem vou estar a revelar coisas que sejam secretas, porque o processo foi público, e portanto acho que não há esse problema. Claro que da outra vez eu também achava que não havia problema nenhum no vídeo, e não havia de facto, mas deu para um processo na mesma. Em tribunal que não havia mal nenhum. Mas isto pode sempre dar um processo, como eu aprendi com este vídeo específico, aquela montagem do Ídolos, e que eu achava muito inofensiva e continuo a achar, talvez das coisas mais inócuas que eu já fiz na vida, achava que não havia motivo nenhum. Qualquer extremamente desagradável. É pior. Para perceber que o vídeo que tu fizeste sobre os anjos a cantar, isto não tinha mal nenhum. E isso agora deu uma lição de que qualquer coisa pode gerar problema, não é? Porque às vezes nós achamos que é só, esta piada muito sobre a religião, ou sobre isto, ou sobre aquilo. Não, pode ser a coisa mais inofensiva, aparentemente. E por isso mais vale não nos preocuparmos com isso, não é? Tudo pode dar um processo. O teu espetáculo amigável pode dar um processo. Sim. Por muito amigável que eu esteja a ser. É queridíssimo, mas pode haver uma pessoa que vais falar de um tema que para ela é quase sagrado e pode irritar-se muito e pôr em tribunal. Sim, completamente. Estavas a dizer há bocado que o texto que eu vi em Alcobaça, que tu estavas a testar sobre os teus filhos, que era uma espécie de parênteses que estás a fazer pelo meio, e esse parênteses tinha 40 minutos. Uma das coisas, tu sabes que eu gosto do teu trabalho, eu acompanho o teu trabalho há muito tempo. O teu trabalho tem um defeito, que é... exatamente qual é. Tem vários, mas eu sei qual é que tu vais falar. Que é, eu fui ver o Desconfia, que tu fizeste no Mel Arena, e tive sentado 3 horas e meia. Foi horrível. Ou, por exemplo, tu dizeres, quando nós falámos, quando tu foste para a Renascença da Antena 3, tu foste para a Renascença. Agora vai ser mais curto. Agora eu vou fazer mesmo só 9 minutos, porque eu não posso esticar. Nenhum tem menos de 17. Verdade, é mesmo um problema grave, a sério. É a parte mais difícil para ti quando tu crias e quando tu escreves, é cortar a seguir, porque tu escrever sai-te muito. É demais, não tenho capacidade de síntese. E no extremamente desagradável acontece também não ter tempo, ou seja, devia haver uma segunda fase antes de ir para o ar, que era a fase de cortar. Mas como não há tempo, depois vai assim, porque se eu tivesse, das poucas vezes em que tenho tempo, nunca deixo para os 9 minutos, não, mas consigo cheirar para uns 12, 13. Eu lembro que este ano até um dos episódios depois, agora nestas estatísticas, vê-se não é que foi mais visto, não sei o que era aquele da Cristina Ferreira, que lançou a sua fragrância, a sua bruma. E é muito curto, para os meus padrões, é 12, 13 minutos, porque foi um dos tais que eu escrevi com antecedência e tive tempo de, na manhã seguinte, acordar às 5 e tal da manhã, ler de novo e cortar tudo o que não interessa, coisas que na véspera me pareciam até engraçadas e que naquele dia não, isto já não. E se eu tivesse tempo para esse segundo olhar, eu acho que não reduzia para metade, mas reduzia bastante. E eu acho que às vezes há um lado meio de proteção que é, não tenho certeza se isto vai resultar, portanto vou pôr mais piadas, porque se eu tiver 20
pode ser que 10 resultem. Se eu só tiver 10 e não são os que resultam. Pois, eu acho que só 4 é que resultam exatamente, dessas. Eu Ou seja, acho escreves que... sempre processo. Tu achas que isso vem da maneira como cresceste como guionista a escrever para outras pessoas? Ou seja, de onde é que tu achas que vem essa espécie de super produtividade que tu tens? Não sei, eu nem vejo isto como uma super produtividade, vejo mesmo como uma incapacidade de ir direto ao assunto, não é? Claro, eu acho que ter escrito para outros guionistas ajudou sem dúvida a agora escrever para mim e é bom porque se elimina aquela parte que era mais complicada, que era agradar à pessoa para quem estás a escrever, não é? Claro. Aqui eliminas no fundo depois a pessoa logo corta, não é? Ou seja, tu entregas exatamente. 1 hora de texto para meia hora e a pessoa logo depois corta. Exatamente, agora não é? Agora fizeste tu. E depois não corto, não é? Esse é o problema. Mas pronto, enquanto no extremamente desagradável, eu luto imenso com isso, até porque depois aquilo passa em direto na rádio e há timings para cumprir, tem que entrar publicidade, notícias, então é um problema para toda a gente. Eu acho que é a coisa que a Ana Galvão mais vezes me pediu na vida é que caiba no tempo, não é? Porque depois é uma chatice para ela. E, portanto... Tu podes falar do que tu quiseres. Por favor, não me listes as notícias. Sim, é isso. Podes dizer o que tu quiseres, está super a favor. Não há censura, mas há um pedido assim meio desesperado para que tenha menos tempo. No caso do Desconfia, diferente, nem me ocorreu. Foi tão estúpido quanto isto. Nunca me lembro. Parti ali de uma base que era imitar as TED Talks e as Cristina Talks e não sei o quê. E então peguei na estrutura e copiei. Não me lembrei que, por exemplo, quando fui ver o Cristina Talks, não é, para me inspirar, aquilo era das 10 da manhã à 1 da tarde. Aquilo são coisas semi-empresariais e não sei o quê, que são para o dia todo, não é? São palestras, são congressos, não têm a estrutura de um espetáculo. E só ao fim de fazer o primeiro é que pensei, que estupidez, estamos a copiar uma estrutura de uma coisa que tem 3 horas, claro que isto vai ter 3 horas também. Consegui, felizmente, cortar bastante para na altura foi primeiro em Lisboa e depois no Porto, as pessoas do Porto sofreram um bocadinho menos e acho que consegui cortar coisas que não prejudicaram em nada depois quem viu no Porto, até porque às tantas mesmo que as coisas possam ter graça, tem o efeito contrário, que as pessoas já lhes dói o rabo, não é? Já não estás a ouvir, é impossível tu estás concentrado 3 horas, seja no que for, é como os filmes. Mas eu estava irritadíssimo com as cadeiras do meu Arena a certa altura, dizendo 3 horas e comigo também. Foi uma estupidez, Tu, quando é que porque tu extremamente desagradável, vou fazer a pergunta de outra maneira, que é, tu escreves de manhã por gosto ou por necessidade? Ou seja, tu és mais produtiva de manhã porque tem que ser por causa do extremamente desagradável, ou sentes que se não tivesses de todos os dias de manhã estar na rádio àquela hora com o texto feito, se tivesses a tua vida, se calhar aproveitavas como outros humoristas, olha, já deitei os putos às 8, agora vou poder trabalhar e sentar-me no computador. Ou seja, tu és matutina por necessidade ou és forçada a ser? Não, eu acho que é um misto das duas coisas, porque eu inicialmente tentava outro método que era trabalhar à noite, mas depois começava a ficar cheio de sono, porque uma coisa que nunca mudava é o meu horário, não é? Portanto, eu fazia rádio das 7 às 10 da manhã e, portanto, quando tentava trabalhar à noite, estava tipo nos antípodas disso, não é? Já tinha trabalhado assim com intensidade às 7 da manhã e depois estava a tentar ter ideias e fazer coisas às 9 da noite. E demorei um bocado a perceber que isto não funcionava. Às vezes estava a adormecer, estava a escrever e adormecia e depois olhava para o ecrã e tinha uma coisa sem nexo nenhum escrita, já estava meio a sonhar. Como às vezes acontece com as notas de telefone. Exatamente, depois vais tentar perceber e não percebes nada. O que quis dizer com isto? E fazia assim grandes noitadas, sei lá, 1 e tal, 2 da manhã, que depois para acordar às 6 era horrível e estava a odiar tudo e demorei a perceber, não, calma, eu posso deslocar isto, ou seja, trabalhar as mesmas horas e pô-las noutro sítio. E sei lá, dá 1 ano e tal para cá, passei a acordar às 5 da manhã, nunca pensei ser uma pessoa que diz isto, para escrever. Nesse aspecto facilita-me um bocadinho a vida, porque é uma hora em que ninguém te interrompe. As únicas pessoas que estão acordadas às 5 da manhã ou é porque são tipo padeiros e estão a trabalhar. Sim, é portagens e padeiros, não é? São coaches e estão a fazer aqueles banhos de gelo que é preciso fazer. Sim. E quero esclarecer que não é por isso que eu acordo às 5 da manhã, é só porque tem que ser, mas comecei a notar que corre muito melhor. Por um lado há aquela coisa de acabei de acordar, não é? Parece que ainda estou com a cabeça limpa, não é? Ainda há, e tenho a energia de início de dia e não de fim. Sim. Por outro lado, há essa coisa de ninguém interromper e há também o lado útil da pressão, que é às 7 vai ter que estar pronto, que eu tenho que sair de casa para ir. Ou seja, eu acho que haver um timing apertado comigo resulta bem, porque eu tenho que escrever. Claro que podia ficar melhor, muitas vezes penso assim, agora precisava tempo de pesquisar isto. Se eu desse mais uma volta, ou se eu encontrasse mais um vídeo em que diz esta palavra. Ou quando um exemplo, não é? Olha, queria exemplos de esta obra está a demorar muito tempo, que outras obras há que demoraram imenso tempo. Hoje em dia é um bocadinho mais rápido pesquisar, não é? Temos mais ferramentas que nos ajudam a ter listas rápidas, mas muitas vezes há coisas que não são imediatas e que eu precisava de pensar mais e fico um bocadinho irritada com isso. Olha, já não dá, vai ter que ir assim. Esta sensação de, olha, é o que é, vai ter que ser assim. Mas ajuda muito no resto da vida, nomeadamente a conseguir dormir umas 6 horas em vez de dormir só 4. Ajuda-me e acho que assim no cômputo geral sai melhor do que quando eu tentava trabalhar à noite. Como é que no meio
deste mito de Sísifo, que é fazer todos os dias o extremamente desagradável. Gostaram da referência? Como é que tu conseguiste encaixar escrever o espetáculo que vais fazer? Eu organizei o tempo assim mais ou menos por slots, não é? Ou seja, aproveitei a altura em que não há extremamente desagradável para escrever o espetáculo, porque fazer as duas coisas ao mesmo tempo é impossível. Pois, não dava. Porque assim que sai da rádio tenho que começar a escrever do dia seguinte e nunca é uma coisa muito rápida, lá está, também pela minha falta de poder de síntese. Se caso fosse uma rubrica de 5 minutos era mais rápida, mas demora, até porque implica ver coisas, não é um processo rápido nunca. E também não consigo estar a pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. O que me acontece é, vou tendo ideias, mesmo enquanto agora fiz 3 meses extremamente desagradável seguido, não toquei no espetáculo, o guião está lá no estado em que parou no verão, que foi quando eu não tinha e estava a escrever, mas vou tendo ideias, ou seja, tudo o que me lembro, escrevo no telefone e depois vou lá, ou seja, não é um assunto completamente encerrado na minha cabeça, não é? Às vezes estou a conduzir... Tu continuas a trabalhar no fundo da cabeça, não é? Estou a conduzir, tenho uma ideia para uma coisa, porque eu tenho lá também muitas pontas soltas, não é? Olha, aqui quero fazer uma piada sobre isto, mas ainda não encontrei a piada certa. E isso vai-me, ou seja, está lá, é isso, é como se fosse as janelas do computador, está minimizada, mas não está fechado. Tens não é? a tab aberta, mas exatamente. Não estás lá. Aquilo está lá e vou-me lembrando de coisas. E o facto de já ter assim o grosso feito, isso ajuda-me, já não, porque senão sofro muito. Aquela sensação de estares a vender bilhetes para um espetáculo que não existe, eu sinto-me sempre uma burlona, não é? É uma fraude, as pessoas estão a comprar e eu não tenho nada escrito. E ainda não é nada, pois. Sim, isso a mim assustava-me um bocado. E por isso, felizmente, quando lançámos, eu já sabia mais ou menos, tinha passado o verão de volta daquilo ali, agosto, início de setembro, muito tempo a escrever o espetáculo. E já tinha uma ideia do que ia ser, embora ainda não esteja fechado. E acontece meses depois tu voltares a olhar para o que tinhas escrito e dizer assim, como é que eu chego a isto? Isso aconteceu-me esta semana e foi muito útil, lá está, é tal segundo olhar que nos extremamente muitas vezes não dá tempo e que foi super útil, porque olhas para aquilo como se tivesse sido escrito por outra pessoa. Sim. Como eu fechei aquilo em setembro e não voltei muito lá, depois o que andei a trabalhar foi esses tais parênteses como o que tu viste em Alcobaça, esses fui trabalhando um bocadinho mais, também houve uma altura em que fui com a Mariana, com a Bumba, ela estava a fazer uns testes para o espetáculo dela, eu fui com ela e testei ali umas coisinhas, portanto esse texto assim mais pessoal sobre outros temas mais laterais, ainda fui trabalhando. Agora, o esqueleto daquilo, não é? O princípio, meio e fim, sobre o processo, nunca mais tinha tocado, e esta semana precisamente, como parou extremamente desagradável, voltei. E a ler facilitou-me muito esse trabalho de cortar, porque eu acho que às vezes nós temos dificuldade em cortar, também estamos apegados àquelas ideias. Sim, completamente. Escrevi isto porque achei graça. Quando vais ler 3 meses depois é exatamente o que estás a dizer. Porquê é que eu achei graça a isto? Não tem nexo nenhum, não está bom. Mesmo lendo tudo, percebes que há fórmulas que estás a repetir muito, não é? Aqui já fiz este joguinho de palavras, não vou logo a seguir fazer outro. Repetir. Vou escolher qual é que acho melhor. Ou mesmo olhares e ser-te óbvio uma punchline melhor. Sim, também muito isso. Eu vou experimentando bit a bit e a certa altura eu fecho-os e digo, ok, este eu não vou mexer mais nele, vou escrever mais 10 minutos e outra vez sobre outro tema. E às vezes acontece-me, no final eu passo tudo a computador, todo o texto de todo... tu escreves à mão. Porque eu escrevo tudo à mão em cadernos, aliás, está tudo aqui nos cadernos. Como este, não é? Exatamente. A minha letra não é tão bonita como esta é da Carol que fez o cenário, mas sim. Mas eu depois passo tudo a computador e quando estou a passar a computador é como se estivesse a rever o texto todo que tenho do solo e há coisas em que eu penso assim, porquê é que eu repeti isto aqui? Isto não tem graça nenhuma. Eu sou super crítico e agressivo com o meu próprio texto e acaba a cortar imensas coisas. Ou seja, é esse ditador que precisamos um bocadinho. Sim, completamente. É tipo aquele amigo que nos diz as verdades, não é? Porquê tu vais dizer isso? É uma estupidez. Sim, isso é engraçado. E não acrescenta nada. Aqui também às vezes tinha a dificuldade, eu tenho a história toda na minha cabeça, mas também não posso assumir que as pessoas sabem tudo. Claro que não preciso recapitular, houve este vídeo sobre os anjos. Isso vou partir do princípio que as pessoas sabem. Mas há ali coisas que eu tenho que ver como é que vou contar aquela história e acho que às vezes também caímos no erro de achar, as pessoas isto já sabem. Não, eu tenho que dizer. E agora, ao reler, apercebi-me de várias coisas dessas, ou coisas que eu não estou a explicar bem, ou coisas que são desnecessárias, porque é que isto está aqui, não é preciso, e já me ajudou a apagar, porque eu venho com o trauma do desconfia e com a obsessão de caber num tempo que seja razoável, para não ser uma pessoa que está a incomodar os outros. Eu acho que uma pessoa que faz o espetáculo 3 horas é um anormal. Não há outra, eu fiquei muito envergonhada com aquilo porque não me apercebi, só quando acabou. E por isso vais fazer com 2h30. Não, também não. É assim, eu também montes de vezes digo às pessoas que estão a trabalhar comigo, uma hora, perguntaram-me quanto é que se põe lá na sinopse, quando vais para a Ticketline, para a bola, tens que dar a duração do espetáculo. E eu, 60 minutos, toda a gente a rir. Claro que também não vou enganar e achar que são 60 minutos. Mas acho que 1h30 é o limite do eu acho que é o aceitável, sim. Eu acho que é ok. Eu acho que é ok. Porque pronto, se fosse 1h30 só de uma pessoa a falar, ainda por cima sendo a pessoa eu, não, era uma chatice.
como vai ter vídeos, vai ter outras coisas a acontecer, eu acho que se aguenta se calhar um bocadinho melhor do que stand-up puro e duro, em que 1h30 se calhar já é um bocadinho mais complicado. Pois, não sei quanto é que tu estimas que tem ao teu texto. Eu estou a apontar o Amigável ter à volta de contexto meu, ter à volta de 1h05, 1h10. Pronto, é isso. E depois é uma coisa que durante o espetáculo, era outra coisa que eu te queria perguntar, porque tu fizeste isso com o Desconfia, em princípio também te vai acontecer com este, que é, eu noto que quando arranco uma tour e começo a fazer um espetáculo inteiro, com os beats todos por ordem, com princípio, meio e fim, e a fazer o solo por si, que começa a tirar começa-me a esquecer de piadas que não são tão boas. Naturalmente, sim. há assim uma espécie de... Há umas que até não te acontece esqueceres recorrentemente a mesma. Tipo, olha, hoje outra vez não fiz aquela. Sim, é porque no fundo o teu cérebro sabe que não faz cortar, assim tanta falta. E começas também a acrescentar coisas e o texto vai mudando. Vai, sim, sem Sendo dúvida. que tu não tens o hábito de fazer stand-up comedy, não fazes stand-up comedy, não é uma cena que tu faças recorrentemente e não costumas ir a palco desta maneira, como é que tu passas de não fazer stand-up comedy para ter 50 datas em maio? Tu estás pronta para... Tu estás pronta para isso? A mim acalma-me a ideia de não ser completa. Eu tenho sempre esta... Não é completamente stand-up comedy. Tem uns momentos, tem aqueles parênteses de 50 minutos como que tu viste. Não, eu não penso muito nisso assim. Ou seja, para mim é tanto como era o Desconfia. Claro que no Desconfia tinha o lado diferente de ter muitos convidados, como estávamos a imitar os oradores motivacionais, era eu e mais não sei quantas pessoas. Mas na verdade as minhas partes já eram muito o que vai ser agora, não é? Umas partes eram só texto, outras partes tinham texto e vídeo. Yeah. E portanto eu não penso muito na coisa do formato, se isto que eu vou fazer é muito diferente. É mais diferente porque é a única em que estou mesmo sozinha, não é? No Extremamente Desagradável ao vivo estava com a Ana e com a Inês. No Desconfia tinha aquela gente toda, este é mais solitário nesse aspecto, mas para mim também é um exercício bom de não estar sempre a fazer a mesma coisa e agora vou tentar fazer uma coisa diferente. Sim. E estou, pelo menos no processo, estou a conseguir divertir-me bastante. Depois na execução, acho que não vou divertir assim tanto porque é um exagero de datas e eu não tenho aquele prazer que tu tens de estar a repetir a mesma coisa. Eu se pudesse sempre fazer só uma vez era ótimo, mas agora eu percebo a utilidade porque fazendo mais do que uma vez tu melhoras, sem dúvida. Da outra vez entre Lisboa e Porto não tem uma grande diferença, coisas que foi óbvio que tinham que sair, não estavam a acrescentar nada e de coisas que surgiram no momento, porque por muito que eu pense, não, eu tenho o texto mais que sabido e eu só vou dizer, nunca acontece, há ali um momento, e é bom sinal em princípio, em que tu já estás descontraído o suficiente para estares a usufruir do que estás a fazer e dizeres coisas que te surgiram no momento e que muitas vezes ali um rabinho por uma coisa por fazem cima. A diferença e são, se calhar às vezes, por muito frustrante que isto seja, resultam melhor do que coisas que tu pensaste durante 6 meses. Eu odeio quando isso acontece. Não é? Tipo, olha, agora disse uma que foi só e riram-se mais desta do que da outra. Sacanas. Que demorou horas e horas, seus estúpidos. Mas tu disseste uma coisa engraçada quando fizeste os testes com a Bumba. Tu foste testar texto nas noites em que a Bumba estava a testar para o sol dela e tu disseste uma coisa engraçada que foi da primeira para a segunda mudei imensas coisas e funcionou melhor. Mas não, eu percebo esse exercício, é muito giro de facto e percebo o entusiasmo, tu és das pessoas que eu conheço que têm mais entusiasmo nessa coisa de ir para uma cava em Odivelas experimentar 10 minutos e vamos ver o que acontece. Exatamente. Não, e sobretudo aquela coisa meio trabalho de Orives que é aquela palavra, se em vez de ser a última palavra da frase for a penúltima e acabar de outra maneira, como isso pode mudar e é fascinante ver isso, porque eu acho que não tens tanto isso quando estás só a escrever sozinho, não é? Tu podes, claro que apago, reescrevo, faço de uma maneira, depois faço de outra, mas ali tens, no fundo é um trabalho de grupo, não é? As pessoas estão-te a ajudar a fazer aquilo e há coisas na tua cabeça, é óbvio que vão resultar e não resultam e o contrário também, olha isto, eu não achava nada de especial e pelos vistos as pessoas revêem-se nisto e riem-se muito desta parte e eu percebo perfeitamente a utilidade disso, só que por um lado não é muito fácil conjugar com a minha vida de acordar às 5 da manhã, de repente andar a fazer imensos testes, não é? Imagina, 11 para o Comedy Club, não dá. E por outro, eu tenho de facto esta dificuldade com a repetição, farto-me do que estou a dizer rapidamente, ou seja, percebo que às tantas pessoas estão a achar graça, mas eu já não, porque já sei, ou seja, já perdeu aquela brincadeira da surpresa, não é? Para mim há um momento surpreendente da primeira vez que vou dizer, porque tem aquela adrenalina de resulta, não resulta, eu acredito que na 30ª data já saiba mais ou menos, espero eu, o que é que resulta e não resulta, e não tem este lado tão desafiante para mim de, vamos ver. Pronto, agora já disse. Agora já disse, que chatice. Sim, imagina, era como se tivesse a fazer... E tens que manter o entusiasmo. Exatamente, tens de dizer sempre como se fosse a primeira vez. Sim. Imagina, durante uma semana tu fazes o mesmo extremamente desagradável todos os dias de manhã. É sempre, é isso. É isso. Há uma diferença entre nós que eu acho engraçada, que é, do processo todo de fazer um espetáculo como nós estamos os dois a montar, a parte pior para mim é a parte em que eu me encontro neste momento, que é, comprem bilhetes, vão ver o meu espetáculo, eu gostava que viessem estas datas. Agora dizer, por favor, comprem bilhetes, vão ao Amigável, é um sol de Guilherme Fonseca. Pronto, já tenho e eu tenho a certeza que vai ser muito bom.
E não estou a dizer isto para ele ser meu amigo, porque normalmente ele sabe que eu trato muito mal os meus amigos. Já me bateste. E tudo o que ele faz mal eu faço questão de sublinhar, mas isto por acaso ele faz bem, é uma coisa que até enerva. Mas essa parte toda de estar a vender bilhetes e sentir-me sempre como se estivesse nas televendas, como aqueles gajos estão a vender colchões e joias, é a parte pior, é esta espécie de ansiedade de vender bilhetes. E vais lá ver se... ver aquelas bolinhas. Estava a falar disso. Sim, completamente os lugares, ou chatear o Vato, o produtor, e perguntar 500 vezes, olha, como é que estão as vendas? Estava a falar disso com o Vitor Sá. Eu tenho a certeza absoluta que mais de metade das visitas à Ticketline são os próprios humoristas a fazer refresh ver. nas suas salas. Ao início fazia muito isso, agora já consegui desligar um bocado e acho que é melhor. Ou seja, claro, imagina que estás a vender 0, alguém tem que dizer, olha, isto vamos ter que cancelar, ninguém vai. Mas a partir do momento em que já é uma coisa aceitável, estás naquela obsessão, se enches, não enches, falta uma cadeira, tento desligar um bocado disso, porque no fundo mas também desligas porque agora vendeste tudo, não é? Ou seja, é mais fácil. Está bem. Olha, eu não ligo a isso. Não, mas eu ainda tenho bilhetes à venda em Lisboa e no Porto, porque obviamente é sempre um bocadinho... As pessoas querem mais. Ficas sempre um bocadinho a corda, mais um bocadinho. Não sabes qual é o momento em que afinal já não havia mais ninguém. Sim. Eram só 2 senhoras que ainda queriam. E agora abrimos um coliseu e um super Boca Arena e só estão 3 pessoas. Portanto, há sempre essa coisa. E eu acho que às vezes, psicologicamente nós vemos sempre isto como um teste, as pessoas gostarem. Claro que não é isto, mas às vezes temos a visão de isto é um teste, as pessoas se comprarem bilhete é porque gostam de nós, se não comprarem é porque não gostam. Exatamente. Não gostam, odeiam-nos, não é? Não há meio termo aqui nestas coisas. E portanto é sempre assim um exercício um bocadinho de lidar com a rejeição. É como se cada lugar vago fosse uma rejeição, não é? Completamente. Eu olho para as salas e os bilhetes não estão vendidos, estas pessoas, eu não me preocupo os que estão vermelhos, porque essas pessoas gostam de mim. Os lugares verdes são pessoas que não gostam de mim, não e querem fazem ver. questão de não ir. Sim. Que esperam que eu são morra, que não estão a comprar o G27. Exatamente. Mas para ti, a pior parte do processo todo é de facto subires a palco. É o mais desconfortável para ti, não é? Sim, é um misto. Por acaso, no outro dia falava disso com a Mariana, precisamente porque ela sofre muito no momento, aquele momento prévio, antes de entrar, aquele momento de quase morte, que é porque é que me meti nisto. Eu percebo. Ela é como está atrás de mim aqui algures, é diarreia e palavrões. Pronto, ela sofre exatamente os mesmos problemas intestinais que tu, mas sofre sempre, é incrível. Lembro que há uns anos fiz uma coisa com ela que era o Recreio, não sei se te lembras disso. Que era um festival também, não era? Um festival, era meio storytelling. E fui fazer uma coisa com ela que era aparentemente simples, íamos só conversar, levávamos uns temas, era quase como se fosse um podcast. E ela estava nervosíssima antes, eu não estava a perceber aquilo. Até fiquei preocupada, tipo a vomitar, estava mesmo muito mal. Depois entramos e ela está na maior, estou eu muito pior, obviamente, porque depois já lá estar é que penso, realmente que estupidez de termos vindo para aqui, quando vejo as pessoas, e aí ela faz-lhe o efeito contrário, que é, ao pé das pessoas já está um animal de palco, não é? Tu já a viste e parece a pessoa mais à vontade do mundo. Isto não é a mesma pessoa que estava ali a desfazer-se há 30 segundos. E ela diz que eu sou meio psicopata no sentido de não ter esses nervos antes de entrar, ou seja, eu sofro de uma maneira diferente aí, porque para mim, eu acho que a parte de grande sofrimento, se calhar divide em 2, é a escrita, que isto não está a resultar nada, vai ter graça. As pessoas não vão gostar disto. Esse arrependimento, essa coisa toda que ela sente ali, eu não sinto felizmente com diarreia, se não estava há meses na casa de banho. Sim. Mas sinto, todos os dias penso naquilo, acordo de manhã a pensar, vou cancelar tudo, para que é que eu me tiro isto, não sei o quê, não vai ter graça, nada está a sair. Ou seja, a parte para mim de grande sofrimento é longa, são muitos meses, é a escrita. Ok. E também porque não consegues ter uma certeza, precisas de uma validação, não é? E não consegues ter a certeza que vai resultar, vou ter mesmo que esperar pelo dia. Sim. Sobretudo isto que, ou seja, eu consigo testar uns bocadinhos, mas não quero também estragar a surpresa, portanto a parte que é mesmo o assunto principal, eu não vou fazer em lado nenhum até chegar o dia de fazer a primeira vez. E então, para mim há muito sofrimento aí, que eu acho que nada está com graça, e depois, tu sabes isto, não é? Estamos tão próximos daquilo que já perdemos o discernimento, ou num dia achamos que está com muita graça, no dia a seguir já não tem nenhuma, então há essa parte assim meio complicada. Depois, em palco, eu não sofro essa coisa da ansiedade. Não ficas nervosa antes de entrar em palco? Não fico nervosa antes de entrar. Eu acho que já consumi os meus nervos todos antes, não é? Até fechar o texto já gastei, aí já não estou nervosa, e também porque penso assim, já não há nada que eu possa fazer, não é? A minha responsabilidade grande era o texto e isso eu não vou mudar 5 minutos antes de entrar. E também me descansa um bocadinho aquela ideia de as pessoas nunca estão à espera que seja uma grande performance, conhecem-me, a partir de quem veio, já conhece o meu trabalho. Baixar as expectativas do público dentro de ti, isso é muito engraçado. Eles sabem que eu sou monocórdica, que isto não vai ser espetacular, não vai haver assim uma cena incrível, muita fisicalidade, não vai haver nada disso. Diz a pessoa que tinha um coro e um musical, um momento musical. Certo, mas lá está, era a performance de outras pessoas, não minha. E então é isso que acabaste de dizer, baixa a expectativa do público para eu me sentir melhor também com isso. E normalmente aí, pelo menos até agora aconteceu, já estou mais ou menos ok, já repisei tantas vezes o texto que penso assim, ok, já estou com um bocadinho mais de confiança de que aquilo pode ter coisas engraçadas e portanto já não estou nesse pânico que estou se calhar agora, em que acho que ele não vai dar.
Nós trabalhámos em tempos com um colega, um editor de vídeo que sim, perante o caos do isto, nomes, exatamente. com o caos do isto é gozar com quem trabalha, ele muitas vezes dizia a frase que nós ainda hoje usamos: não vai dar. Isto não vai dar. E eu penso isso para mim muitas vezes, tipo, não vai dar. E quando já estás ali na boca de cena para entrar, tu já percebeste, vai dar. De uma maneira ou de outra isto vai dar. Depois pode ser melhor ou pior. Vai ter que acontecer. Exatamente. Agora e não vai ver. ser assim tão... Eu acho que, na verdade, tu também tens, quando entras em palco, sabes que não vai ser desastroso. Pode não ser o que tu querias, não é? Pode não ser tão perfeito como nós sonhámos, nunca vai ser. Mas acho que já temos a confiança de ter experiência de algumas coisas para perceber que desastroso não vai ser. E portanto eu acho que isso ajuda a não ficar tão nervosa. Depois a parte em que eu sofro é de facto a repetição, porque não adoro, mas também resolvi desta vez fazer diferente e tentar encontrar algum encanto aí nessa coisa da repetição e na possibilidade de melhorar, porque eu de facto vi isso muito rápido quando fiz, por exemplo, 2 sessões no mesmo dia com a Mariana, como tu trocares pequenas coisas, tirares o que não resulta. De uma para a outra de repente. É uma espécie, parece quase magia. Olha, isto está a bocado, é a mesma ideia, estou a contar a mesma coisa, mas de outra forma. E de repente... Só troquei. Uma coisa que não tinha quase reação, tem uma gargalhada. Sabes, eu gosto muito de ir a cabos em Odivelas, como eu estava a dizer, experimentar o texto várias vezes por causa disso. Eu gosto desse exercício de... Eu sinto-me sempre um puto que no dia do pai fez um cinzeiro em barro e no... Em bairro era se morasses num... Sim, fui ao bairro fazer um cinzeiro. Fui ali. Então são Odivelas. Pois é. Mas... eu faço o cinzeiro e há aquele momento em que chega o dia e tu dizes, olha aqui o que eu fiz. E eu gosto da sensação de preparar o texto, achar graça àquilo, pensar, será que isto vai funcionar, será que isto não vai funcionar? Faço. E depois gravo o áudio, volto para casa, ouço o áudio e penso assim, esta punchline não está a funcionar, eu vou experimentar dizer esta palavra em vez desta. E voltar e de repente funciona. É de género, ok. Essa sensação de encontrar a ordem certa para as palavrinhas dentro do que eu tinha imaginado, eu acho que isso é giro. Se calhar devíamos ter feito isso com os cinzeiros para os nossos pais também, porque nós entregámos sempre na primeira forma. Eles deviam dizer, não está bem, volta para trás. Ótimo, muda vai usar isto. imenso. Exatamente. Mas isso é muito útil, de facto, e eu percebo, eu até te mandei mensagem nessa altura, olha, percebi finalmente o teu fascínio por esta coisa das caves, porque isto de facto é muito engraçado quando, eu não percebo, por exemplo, aqueles comediantes que às vezes vão testar e testam sempre qual é, ou seja, não alteram nada. Sempre igual. E às vezes nem se lembram bem do que fizeram, e falaste aí de uma coisa muito traumática, que foi a primeira vez que fiz, que foi ter que ouvir os meus áudios, gravar para ouvir o áudio. É horrível, é outra parte que detesto, mas que é útil de facto. Eu às vezes tento ouvir assim só meio longe, não quero estar a ouvir muito, e assim, aqui houve uma gargalhada alta, pronto, esta pode ficar. Esta fica. Mas de facto é um exercício um bocado doloroso, mas super útil, que é, não, isto não teve graça nenhuma. Tens que ouvir o teu falhanço também, não é? Olha, aqui eu achava giro, ninguém riu. Tu tens que estar super atento aos teus erros e às tuas falhas, que é para poderes tirar aquilo dali. Ou a coisas que estás sempre a repetir, aquelas muletas. Bem, não sei, estás sempre a dizer a palavra bem, por exemplo. Ou tu, no outro dia era na minha cabeça. Num episódio eu disse uma rapariga, mandou uma contabilidade. Disse, tu disseste 27 vezes em 23 minutos na minha cabeça. E eu tenho que parar de falar da minha cabeça. Está proibido. Embora seja fascinante, vou ter que me acalmar. Não, e era mais a pedir desculpa porque aquele exercício em que eu te comparei com a Tina Fey, etc. Sim. Aquele exercício... Tu aí não estavas claramente bem da cabeça. Era de facto muito estúpido, mas pronto. Estavas a falar de ouvir coisas e há uma curiosidade que eu tenho, que é, tu ouves muita porcaria por causa do extremamente desagradável. Porcaria no sentido de, tu vais ao lixo, andas aos caixotes a escolher e dizer, com isto és o Vils de podcasts de merda. Mas tu consegues ter tempo para ver stand-up comedy? Ou seja, tu estás a par, tu vês espetáculos, tu... Pouco. Stand-up comedy e tudo, séries, tudo que seja coisas boas. Tenho muito pouca possibilidade na minha vida de ver coisas boas, ler bons livros. Agora estou a ler o da Maria Vieira, podia estar a ler um livro de facto interessante, como li o do Fui Sinal de Cordes. Pois, exato. Já ocupo o meu tempo muito com coisas que eu possa usar. Eu acho que também pelo facto de ser uma coisa diária na rádio, é quase como se eu sentisse como um desperdício, eu sei que não é. Agora vou ver um episódio do Stranger Things, não dá, porque isso é tempo em que eu podia estar a ouvir um podcast que me vai ser útil e vai safar a Joana do futuro, não é? Sim. A Joana para a semana não vai ter temas e então estou tipo a ajudar esse amigo imaginário, mas gostava muito mais de ter tempo para ver coisas, embora na verdade quando tenho tempo, férias, etc. Convidam-te para vir a podcast. Não, isso também. E tu tens que vir. E eu digo que sim, estupidamente. Não, stand-up não é um género de coisa que eu vá ver muito, ou seja, ou vocês me dizem, olha, este é mesmo espetacular, ou tu às vezes dizes-me, acho que vais gostar, e eu vou já assim com uma recomendação clara, mas não sou a pessoa que vai ver os specials todos, mal saem, nem domino nada, ou seja, não sou uma fã.
Se me falares dos nomes mais óbvios, claro que conheço e já vi, mas há muitos nomes que tu falas e por isso é que eu também gosto de ouvir o teu podcast e muitas vezes recomendo as coisas que eu depois vou espreitar ou que ponho nas minhas notas do telefone. Sim. Para um Mais dia. uma tab que tu abres, não é? Mais uma coisa para um dia, quando eu tiver tempo, quem sabe. E portanto eu percebo que não é, por isso é que muitas vezes diz, agora estás a fazer stand-up. Sim, na verdade é, mas eu não me sinto minimamente especialista em stand-up porque mesmo como espectadora não sou muito mais ouvinte de podcast, por exemplo, de humoristas, etc., ou de ver séries, do que de ver um especial de stand-up. Pois, eu percebo, tu sabes que eu vivo semi-preocupado contigo, por causa da carga de trabalho e da quantidade de coisas que tu fazes. Se houvesse uma bolsa de apostas para o próximo humorista a ter um AVC, Obrigada, a seguir ao Marco, eu diria que, por isso é que eu estava a perguntar se tu conseguias descansar e desligar, porque tu estás constantemente com... Sim, mesmo assim acho que agora consigo, foi assim um trabalho do último ano, mesmo essa mudança de horário para acordar às 5 da manhã, embora pareça horrível, deito-me mais cedo, não é? Agora, para isto ser tudo possível, não sobra muito tempo. A verdade claro. e tendo duas crianças que vivem lá em casa também, Sim. pronto. Parecendo que não, às vezes estão lá os teus filhos, não é? Exatamente, e então acaba por sobrar muito pouco espaço e às vezes quando esse espaço sobra eu penso, não, vou dormir, eu tenho que aproveitar estes momentos para dormir e também muitas vezes cai nessa coisa de, lá está, vou ver um episódio ótimo de uma série que estava a ver no verão e depois parei e nunca mais retomei. Deixa eu ver se ainda me lembro de quem o Daniel desiste de mim, não é? Segue sempre sem mim, acaba as séries todas e eu não. Ou vou ver aqui este podcast que me parece muito engraçado, em que estão a entrevistar umas senhoras que defendem que a mulher deve ficar em casa e não trabalhar. Vou ouvir isto porque por um lado porque me diverte, ou seja, para mim é lazer na mesma. Sim, não vou tipo frete, quero imenso ouvir o Miguel Milhão a falar com este senhor e é um 2 em 1, vai ser útil, ou seja, vou buscar o meu lazer um bocadinho aí, que era o meu lazer antes, eu simplesmente profissionalizei um bocado completamente. o Eu meu lembro, hobby. Nós trabalhámos no canal QI, nem sequer havia o altos e baixos, portanto tu ainda não estavas a fazer aquela coisa. E eu já vi estas coisas todas. E tu adoravas, vi um programa ontem horrível, adorei. E tu já tinhas esse fascínio certo. por coisas e até foi a altura em que se inaugurou a CMTV, que foram tempos áureos, havia programas inacreditáveis no início da CMTV. Exatamente. E portanto, lá está, eu não vejo como, eu não tenho tempo nenhum para coisas que eu gosto, porque eu gosto muito de ver essas porcarias, é o termo técnico. Mas claro que também gostava de ver outras coisas, nem que seja para participar nas conversas. Montes de vezes as pessoas estão todas a falar de uma série que está toda a gente a ver e eu nunca sei, estou a ficar inculta à medida que os anos passam, sinto-me cada vez menos inteligente. Mas depois há um podcast novo e quem é que nos diz? Não, isso é verdade, eu sou muito especializada nessa matéria, mas só nessa. Tu estavas a falar há bocado do livro do Sinel. O Sinel disse no livro sobre ti, a citação é mais ou menos, ela nasceu porque o pai escarrou na coina da mãe. Foi uma coisa assim. Não te imaginava a dizer. Sim. Mau momento para beber água. Eu estou só a citar, certo. sou um citador só. Das coisas todas que já disseram sobre o teu trabalho e sobre a tua comédia, tu guardas alguma com carinho e alguma que tu... Essa aí não é bem sobre o meu trabalho, é sobre a minha existência. Exato, vai um bocadinho mais longe. Não, mas é que ainda por cima, eu apontei, porque já disseram que o teu trabalho no Extremamente Desagradável era preguiçoso, fácil, repetitivo, amoral, era bullying, que devia ser proibido. Tu guardas... Tem que decidir qual é o problema. Decidir qual é o problema da tua comédia, mas tu guardas com carinho algum comentário ou alguma crítica que tenham feito? Não, com carinho especial não, mas lembro-me dessas todas, registro e guardo. Algumas vão ter a sua razão. A parte do bullying não consigo nunca ver uma perspectiva em que isso pudesse fazer sentido. Sim. Não concordo mesmo que seja bullying. Agora, há pessoas que acham que é um humor muito fácil. Se calhar é. É tão fácil. Sim, espero que não, deixem estar. Mas para coisa fácil dá-me bastante trabalho. Agora, as pessoas podem ver como humor fácil no sentido que não é uma coisa muito sofisticada, não é? E eu aceito bem essa crítica, mas eu diria que se calhar é aquela que me custa mais a entender essa ideia de não, isto é facílimo, é só pôr uns sons e dizer umas coisas. Ou sim, seja, eu adoro isso, é só carregar play e depois rir a seguir. Acho que desvaloriza um pouco o método que implica. Depois não tem a ver com a pessoa depois achar graça ou não, aquilo até me pode ter dado imenso trabalho e a pessoa não achar graça nenhuma, isso acho completamente válido, como podem haver espetáculos nossos que nos deram um trabalhão e não gostar, sim, faz não parte, rirem, faz parte. Até porque é uma coisa altamente subjetiva, o que é que vai fazer rir uma pessoa. Agora, essa coisa de é só pôr uns sons e comentar por cima, como se fosse uma coisa do momento. Sim. Outra crítica muito gira e que é o oposto, é que nós estamos a ler, as pessoas levam muito a mal, sobretudo pessoas mais novas, parece-me, esta coisa de estar na rádio a ler de papéis. Isso é uma crítica muito habitual e que eu acho muito engraçada. Essa coisa que mais os escandaliza ali é, mas estão a ler, como é que é o humor se estão a ler? Se aquilo está escrito, imagina o que era todos os dias decorar os 15 minutos, neste caso, do dia seguinte. Era incrível.
Adorava, se a minha cabeça tivesse a capacidade de fazer isso, eu tinha que e ser não já só, estudada pela são ciência. 3 pessoas que tinham de decorar um mini guiãozinho para dizer todos os dias de manhã. Exato. Olha, para terminar, este podcast chama-se Má Ideia, como tu bem sabes, é o teu podcast favorito no Spotify, mas tudo bem. E eu gostava que tu dissesses ou um conceito, ou uma piada, ou uma ideia qualquer que tenhas tido e que se provou que foi mesmo uma má ideia. Não devias ter ido por ali, correu mal, uma coisa que tenha sido má Mas ideia. profissional, não é? Tipo, ser mãe. Não estou a brincar. Depois os meus filhos vão ver isto e acham que é sério, não é? Eu vou guardar e vou-lhes mandar. Exato. Tem graça que tu já falaste disso. Aquela que me ocorreu logo. Tu antes disseste, a única coisa que se calhar podes pensar antes é o conceito disto, más ideias que tiveste. E eu pensei de facto quando tu me disseste isso, e foi uma coisa de que já falámos, foi má ideia não cortar o texto do meu último espetáculo. Sim. Isso é a coisa que mais me traumatiza, até custou-me mesmo, porque eu sinto que o espetáculo correu bem, ou seja, houve ali muitos momentos que eu tive o tal drama de não vai resultar, não sei o que depois resultaram, ou seja, eu estava até contente globalmente com o trabalho, e depois aquilo para mim, também numa visão um bocadinho perfeccionista que eu percebo que às vezes tem, estragou tudo. Ali durante uns dias eu nem conseguia estar contente com o facto do espetáculo por teres feito bem, 3 horas e meia. porque eu só pensava na duração. Agora estou-me a sentir mal de ter dito, Joana, e é aquilo bom tem 3 horas e meia. É bom que sim, mas vou ter que agora ir para o psicólogo, não, voltou o trauma. Não, mas fiquei muito irritada comigo, porque é isso assim, que género de pessoa sou eu que acha legítimo ocupar 3 horas e meia da vida dos outros. Sim. Não me revejo nessa coisa de agora vão sentar-se aqui e vão-me ouvir 3 horas, mas acho que aprendes sempre com tudo, e por isso é que estou com esta obsessão neste novo espetáculo de conseguir ter um tempo que seja razoável, e que é melhor que as pessoas saiam tipo, olha, até ainda ouvia mais um bocadinho e acabou, Sim. do que, dói-me tudo. Sim, pá, Dói-me tudo e preciso. Tenho que fazer fisioterapia porque foi ao espetáculo da Joana. Sim, e isso portanto é bom. eu acho que foi má ideia, ou neste caso foi falta de ideia, não é? Não ter olhado para aquilo e pensado, calma, isto não pode acontecer, que isto tem 50 e tal páginas, tinha 58 páginas o guião, eu tinha que ter percebido imediatamente que ia ser longo demais. E portanto, claro que sem ser isto, tive imensas más ideias ao longo da vida, acho que até são mais raras as ideias que foram boas. Que funcionam, não é? Tive muitas más, mas assim a que me traumatizou mais recentemente foi a duração, e que está ligada a esse problema que tu assinalaste e bem que eu tenho, e os amigos servem para isto, para dizer a verdade. Não, isto era uma intervenção, Joana, isto era tudo uma intervenção. Falta de capacidade de síntese que eu tenho que trabalhar mesmo, estou a tentar. Eu prometo ser melhor. Eu prometo, vou tentar. Olha, Joana, muito obrigado por teres Obrigada. vindo. Comprem bilhetes para ver a Joana, onde ainda houver, e a seguir aproveitem o que sobrou e comprem para mim, e comprem para o Amigável. E muito obrigado por teres vindo, Joana. E vamos cruzar aí alguns, se calhar. É não vamos possível. andar nas mesmas alturas. É possível. Eu acho que nós vamos andar. Tenho aqui Março. as datas. Tu sabes as tuas março a datas de cor, junho. não? Não sei de cor, mas sei que são abril e maio. Eu em portanto, maio sei que não vais a casa, não é? Maio é Vou quando tu não pouco. vais ver as pessoas. Vou pouco, mas vamos cruzar de certeza. Sim. Para almoçar. Esta coisa de ir a sítios, eu gosto muito da parte de almoçar Sim, fora. para mim era só almoçar. Para que Sim. depois trabalhar a seguir, não é? Sim, essa parte já me chateia mais. Olha, beijinho e obrigado.